na transmissão da herança, porque os pais têm a responsabilidade dada por Deus. Qual a responsabilidade dos pais na transmissão da herança, dessa herança espiritual? E é possível educar e criar filhos na presença do Senhor nos nossos dias? Muito bem, né? Então nós vamos responder: sim, é possível. Amém? Muito bem. Antes aqui de nós entrarmos diretamente no assunto, lembrar para os irmãos aqui que o nosso objetivo aqui, nós não somos melhores nem pior do que ninguém aqui, né? Do ponto de vista de pai, mãe, criar filhos, nós sabemos que todos nós, né, Luiz, estamos na mesma luta, mesma batalha. Ah, o pastor, o diácono tem algum privilégio? Tem não. A batalha é a mesma, a luta é a mesma. E as armas para que os pastores, diáconos, ungidos e obreiros vençam também esta batalha são as mesmas. Então aqui o objetivo nosso aqui não é ensinar, é simplesmente passar para os irmãos aquilo que todo mundo aqui já sabe, mas que eventualmente deixou de lado e precisa recuperar esses valores que nós aprendemos, que são fundamentos da obra. Os irmãos concordam? E sobre a questão da live, né, que há sempre um questionamento, né, mas esse ensino mudou alguma coisa? Vamos fazer aqui só um retrospecto. Nos dias de Moisés, escrevia-se aonde? Onde que Moisés escreveu os 10 mandamentos? Nas pedras, não é isso? Sim ou não? Depois, nos dias de Paulo, escrevia onde? Nos pergaminhos, foi evoluindo a escrita. Não é isso? Paulo evangelizava através de quê? Das cartas. Sim? Todos nós aqui vivemos períodos, se escrevia a carta um para o outro, né? Comunicados através das cartas. Foi evoluindo, depois veio os meios de comunicação, telex, fax, celular, hein? E-mail. Hoje você não pode evangelizar passando um e-mail? Sim ou não? Pode evangelizar passando uma mensagem pelo celular? Sim ou não? Então esse meio de transmissão aqui é um aperfeiçoamento. Não está bem claro na Bíblia, mas houve um momento de uma live do Senhor Jesus com os discípulos. Quem é que lembra? Jesus reuniu os discípulos e perguntou assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí um falou assim: um é João Batista, Elias, um dos profetas. Aí, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra pelo colégio apostólico e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo era uma espécie de uma live, uma pergunta que foi feita e que foi respondida a exemplo da escola bíblica dominical. Ou seja, a maneira de transmitir é um aperfeiçoamento. Agora, Eduí, mudou o contexto do assunto? Mudou a doutrina? Não. Pronto. Isso que os irmãos têm que entender, a doutrina é a mesma. Consulta a palavra, clamor pelo sangue de Jesus, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, a igreja preparada para o arrebatamento. O fundamento é o mesmo, a doutrina é a mesma. Mudou, aperfeiçoou, está aperfeiçoando a maneira de transmitir. Os irmãos concordam? Que fica muito mais fácil até uma pessoa falar tudo de uma vez. Você fala aqui, o outro tem algo a acrescentar, o outro tem algo a acrescentar, fechou aquilo ali, a igreja assimila muito mais fácil o ensino. Amém? Amém. Então agora eu vou te responder. É possível então criar os nossos filhos na presença do Senhor? Sim ou não? Sim. Os dias são maus? São maus. Mas nos dias de Sodoma e Gomorra também. E nos dias de Noé?
Ou seja, os dias são maus, dias de dores, toda criatura geme, nós também gememos, certo? O pastor Gilberto tem falado, né? Há uma nuvem negra pairada sobre a terra, todo mundo está vendo a inversão de valores, o ataque sobre as nossas crianças, o ataque sobre as famílias. Todos nós estamos vendo quem está por trás disso aí. Mas é possível a igreja vencer? Sim. Como? Usando a palavra de Deus. Como foi o caso do Senhor Jesus, atacado pelo inimigo ali naquele momento. O que ele usou? Qual recurso que ele usou? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, está escrito. Então, é possível a igreja vencer? Sim, usando a palavra de Deus, a palavra revelada. Então, nós vamos ver aqui, então, agora, né, uma passagem da palavra do Senhor, para até projetar aqui, ó, onde Moisés foi orientado a transmitir para o povo como eles seriam vencedores. Olha lá, ó. Passa lá para nós lá. E essas palavras que hoje que eu te ordeno estarão onde? No teu coração. Por que no teu coração? Porque o pai, para transmitir o ensino, primeiro ele tem que viver. Sim ou não? Se a palavra não estiver no coração do pai, como que ele vai transmitir a herança para os filhos? Ou seja, o pai tem que amar a palavra, tem que ter a disciplina diária de ler a palavra, para depois ele transmitir para os filhos. O que nós aprendemos na aula? Primeiro se vive o que se prega, e prega o que se vive, com todas as limitações que nós temos. Então o primeiro ensino era esse: guardar no coração. Então você pai, eu pai, pastor Zezinho, pai, Roberto, todo mundo está aqui. O ensino é guardar no coração, amar a palavra, priorizar a palavra. Aí sim, você vivendo a palavra, amando a palavra, o Senhor vai te dar condição para que você transmita a herança para o seu filho. Primeiro se vive, depois se ensina. Amém? O outro detalhe, pode passar. E as intimarás a teus filhos, ó, e depois falarás delas, assentado em tua casa. O que os irmãos entendem ali? A expressão, assentado em tua casa. Assentou na hora do almoço. Hein, Maura? Lá na sua casa lá. Tá você, o Jorge, a família toda. Aí a Maura ficou com raiva aquele dia, aconteceu alguma coisa na igreja que ela não gostou. Ixi, hoje lá na igreja, a professora, o pastor entregou uma palavra lá, o diácono, e eu não gosto daquele diácono. O que aconteceu? Contaminou a mesa toda. O marido que estava quase convertendo, vai demorar mais 2 anos, mais 10 anos. Os irmãos concordam? Casa fala de comunhão, fala de família, ou seja, sentado em tua casa, cuidados que nós temos que ter naquilo que nós abordamos no nosso ambiente de família. Poupar os nossos filhos. Vou citar o Eduí, equipe Eduí da nossa época. Na nossa época não era assim, pastor Eduí? Ia tratar um assunto, se não era para a criança ouvir, o que se falava? Meu filho, hoje os pais têm esse filtro. Cuidado naquilo que nós assistimos, na televisão lá. Qual a novela que você está assistindo? Eu, Beraldo, qual a novela que você está assistindo? Cuidado com aquilo que nós assistimos.
o filho está passando, a novela só transmite bênção, só opressão. Então, cuidado em casa, andando pelo caminho. Salvação é ato e processo, é dinâmico, andando pelo caminho. O pai não vai na igreja, como que ele vai incentivar o filho para ir? O pai não tem dificuldade para ir na escola bíblica dominical, como que a criança vai? Andando no caminho, ou seja, o pai vive, a vida espiritual dele é dinâmica, e o filho segue. Deitando-te, ou seja, deitar fala de quê? Aqui não é de comodismo, fala de descanso. Surgiu um problema dentro de casa, uma luta financeira, um problema de saúde, o pai e a mãe põem fogo na casa, o que o filho vai aprender? O pai e a mãe têm que aprender a descansar no Senhor, transmitir para os filhos descanso, fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Transmite essa herança. Ó, meu filho, nós estamos passando por essa prova aqui, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Nós vamos permanecer fiéis, vamos continuar realizando a obra, deitando-se, descansando no Senhor e levantando-te. Ao mesmo tempo que se deita, se levanta, ou seja, é a nossa instrumentalidade. À medida que você desenvolve a sua instrumentalidade, o filho vai seguir. O filho vai seguir. Falei demais? Então pode ir, Roberto. Irmãos, é nessas coisas simples que às vezes a criança está observando, ela está aprendendo. A melhor forma de ensinar muitas vezes é fazendo, né? Como o pastor Toninho disse. É o simples fato de ir na igreja, participar de uma limpeza, ajudar no culto profético, né? São as coisas pequenas. O pastor Toninho comentou a início falando sobre o mundo que estamos vivendo e os meios de comunicação como evoluíram. Hoje vivemos num tempo da velocidade. A informação, ela chega muito rápido, é muito acessível. Mas da mesma forma que tem essa velocidade no mundo atual, há também a velocidade da transmissão do engano, do erro. E nossos filhos estão expostos a isso. Eu queria deixar o pastor Zezinho falar sobre esse assunto, o desafio dos pais hoje, né, nos cuidados neste mundo atual, onde a velocidade da informação, da operação do erro, ela está tão grande, né? Amém. Então vamos lá. Os nossos filhos, eles têm em mãos todo tipo de conhecimento, através de celular, através de internet, em qualquer lugar. Antigamente, os reis venciam a guerra pelo conhecimento, e aí criavam estratégias de trabalho, de guerra. E é esta ação que está acontecendo hoje, justamente no mundo, para encher os nossos filhos de todo tipo de conhecimento. Então, cabe a nós, como pais, saber filtrar isso. Mas filtrar como? Nós é que determinamos os limites. Nós é que determinamos aquilo que eles precisam fazer em algumas coisas. Então, o que acontece hoje, que muitas vezes o pai, a mãe, para ter um pouquinho de paz, como alguns dizem, solta o celular, solta o computador, ou deixa lá de frente da TV e está resolvido. É engano. O seu filho vai ficando refém de todo tipo de informação que você não sabe e está sendo transmitida a ele. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, é importante, nós como pais, filtrarmos isso. O que meu filho está vendo? Será que isso que ele está vendo vai trazer algum tipo de benefício para ele? Boa parte daquilo que se passa hoje nos meios de comunicação, boa parte prega contra a palavra. Então, não, você tem que saber filtrar.
Ou tem misticismo, ou tem feitiçaria, e tem tantas outras coisas que vêm. Daqui a pouquinho a criança não consegue dormir, porque nós não filtramos. E quando nós vamos olhando a Bíblia, a filha de Jairo, ela morreu dentro de casa. Então, os acontecimentos hoje, não, meu filho não vai para tal lugar porque está perigoso, está isso, está aquilo, não. Está acontecendo dentro da sua casa. Não é diferente daquilo lá no Egito também, que as crianças nasciam, eram tiradas de dentro de casa para serem jogadas no rio. Não é diferente. Então, nós como pais, o mundo quer que nós venhamos perder o controle dos nossos filhos. O filho não é seu, o filho é do Estado. Essa é a regra. Qualquer coisa que você faz, eu vou levar você na justiça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o mundo quer colocar isso, jogar os filhos contra pais, que é uma profecia bíblica também com relação a isso. Mas nós é que somos responsáveis por filtrar. E a melhor forma de filtrar é nós sermos exemplo, como o pastor Toninho falou aqui, né, andando pelo caminho, conversando, contando experiências, contando os sinais do Senhor na vida dele, experiência com consulta à palavra, com dons espirituais. O Senhor revelou isso, falou isso, ó, aqui está o resultado daquilo que o Senhor falou. Vou contar só um negócio aqui. À vontade. Posso até citar o nome aqui, que já partiu para o Senhor, né, o pastor Wagner. Uma visita de pastores na nossa casa, o pastor teve uma revelação, falou assim, ó, menino criança, o seu menino vai estudar numa faculdade que nem existe aqui em Valadares ainda. E falei assim, mas não tem, porque para fora, a gente como pai, a gente sabe como é que é difícil. E não tinha mesmo, chegou. Hoje estuda uma faculdade que não tinha na época. Glória a Deus. Então assim, isso, e a gente relembra isso. Junto à mesa, igual o pastor falou aqui, citou o exemplo, junto à mesa, então você tem que relembrar, porque os filhos têm que crescer, conhecendo que existe um Deus, que está cuidando, que está zelando, e nós somos responsáveis em transmitir isso para eles, mas nós precisamos saber o que eles estão vendo na TV, o que eles estão vendo, com o que eles estão conversando. Ele está conversando com a amiguinha ali, com um amiguinho ali, né? Qual que é a idade do amiguinho? 12 anos, às vezes tem 40, tem 50, tem 60, e você não sabe. A hora que você vai olhar, sua criança está refém. Quantos exemplos nós vimos disso nos dias atuais? De crianças que passaram imagens suas, do seu corpo mesmo, para pessoas, depois ficaram refém disso, com vergonha. E alguns até atentaram contra a própria vida, com vergonha. Mas por quê? A culpa foi dela? É fácil a gente culpar, porque a culpa foi sua. Não, às vezes faltou nós estarmos junto deles, sermos amigos dos nossos filhos. Você precisa ser amigo do seu filho, para ele ter liberdade de te contar. E quando ele te contar, não é você brigar. Qualquer coisa que ele fala, ele não quer contar, porque se ele contar, meu pai vai brigar, vai bater, vai fazer. Não, deixa ele te contar. Não, meu filho, não está certo, vamos orar. A filha de Jairo morreu dentro de casa. E foi dentro de casa que ela ressuscitou também. Glória a Jesus. Porque na sua oração, na sua busca, o seu filho vai receber uma bênção. A Bíblia cita em Juízes, tinha geração que serviu o Senhor, teve experiências com o Senhor, mas levantou uma geração que não conhecia. E foi o pior tempo do povo de Israel, porque eles não conheciam o Senhor. Por isso que nós precisamos contar experiência com consulta à palavra. Vai consultar junto com ele? Consulta. Eu quero só fazer uma ressalva aqui com relação à consulta. Não jogue para a consulta a Deus aquilo que é responsabilidade dos pais. Eu não quero que meu filho vá em tal lugar, porque aquilo ali não é ambiente para ele, é oprimido. Mas vamos jogar para Deus aqui. O que Deus definir, não faz isso não. É sua responsabilidade, não é para ele, não vai. Nós temos que ter sabedoria com isso, porque senão, da próxima vez ele não vai querer nem consultar. Eu consultar não, porque toda vez que eu vou consultar dá errado. Então, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus. Nós precisamos investir nisso, né? Então nós temos que estar atentos com os nossos filhos. Vivemos conflitos de pensamentos.
Até citei aqui a praga dos piolhos, que era a questão dos pensamentos, aquilo que está incomodando mesmo a mente, os conflitos da mente. Leve o seu filho a buscar o Senhor. Instrui, a Bíblia diz em Provérbios, né? Instrui. Vamos lá de novo. Instrui O menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Faça isso com o seu filho. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. É necessário uma atitude. O pastor Zezinho comentou aqui a respeito da terra do Egito. A atitude da mãe de Moisés, havia um juízo de morte. O que ela fez? Lançou no Nilo, mas protegida, né, a criança, betume, pez, oração, jejum. Os nossos filhos terão que ir para as escolas, para a faculdade, mas na oração dos pais, né? O clamor, e estarão seguros, não por nós, mas pelo Senhor. Conselhos nossos às vezes são limitados, mas a operação do Espírito Santo, ela é plena. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos de comentar também, pastor Toninho, a respeito desse mês de março agora. Estamos iniciando o período das evangelizações, né? Temos o seminário das crianças este mês. Eu queria que o pastor Toninho falasse sobre a importância do apoio dos pais, da participação dos pais nesse trabalho. Muito bem. Então, esse trabalho que envolve as nossas crianças intermediárias e adolescentes, os pais são fundamentais no sentido de que as crianças, os seus filhos, estejam envolvidos nesse trabalho. Os irmãos concordam? Você tem que levar o filho na igreja. Nós vamos ter um trabalho agora de evangelização. Todas as igrejas, né, da obra, trabalho de evangelização no mês de março. Aí nós vamos ter um trabalho de serenatas. Importante que o pai participe. Irmãos concordam? O pai esteja lá no dia. Incentive o seu filho a convidar o coleguinha dele para ir no culto especial. Transmite para ele a herança da evangelização. Nós temos igrejas aí, vai na Ilha 2. Não sei se o Zé Carlos sabe, mas eu sei porque envolve a família nossa lá. Entendeu? Mães que estão indo evangelizadas para uma outra mãe. A criança está lá, a mãe está lá também. Coleguinha do filho dela. Importante isso. Nesse mês agora, os pais estarem envolvidos. Vamos ter o culto especial, né? Aí o Eduí tem 3 netos. Aí tem o dia do culto, o Eduí não vai no culto. Não vai no culto, não. Os netinhos dele, você não vai não? Ah, não vou não. E aí? Que exemplo. A igreja fica cheia de visitantes, cadê os membros? Ah, é culto de criança. É, irmão? Na época da senhora e na nossa época era assim, né? Criança depois dos outros. Era assim que a gente ouvia? Criança depois dos outros. Tem alguns que falam assim, ah, as crianças são a igreja de amanhã. Não, as crianças são a igreja de hoje. Fazem parte do corpo hoje. Olha o texto aqui que os adultos fizeram, um dos textos, um dos lemas. Jesus, porém, diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Os adultos queriam impedir as crianças de aproximarem do Senhor. Então, ou seja, é função do pai fazer a criança, levar a criança a estar envolvida com as coisas da obra. Nós temos dado um conselho, o pastor falou assim, como que uma criança vai na igreja se ela não conhece ninguém? Agora, se você é mãe, seu filho, coleguinha lá de uma senhora que não conhece a igreja, se você for lá na casa dela com seu filho, meu filho convidou o seu filhinho para ir à igreja comigo, com ele, pode deixar ele ir que eu vou buscar e vou trazer. Por que não? 1 litro de gasolina, quanto que vale? R$6.
6:11. E uma alma? Quanto que vale uma alma? Mais que o mundo inteiro. Mais que o mundo inteiro. Mais que o mundo inteiro. Então o pai tem essa consciência. Ó, pode convidar seu coleguinha que eu vou buscar ele lá. É o apoio, né? Um apoio. Não é isso? Então é importante. O Senhor mostrou uma bênção muito grande nesse mês, aqui, especialmente aqui na nossa região. O Senhor deu um dom que vinha uma tubulação dos céus, era a tubulação de ouro. E aquela tubulação tinha várias variantes ali, que ia para os púlpitos das nossas igrejas e descia óleo de eternidade, muito óleo. Alguém queria furar aquela tubulação para o óleo não passar, mas não tinha como. Não tinha como, a resistência dela não tinha como atingir aquela tubulação. E o óleo caía nas igrejas. O Senhor diz: vou operar maravilhas no meio dos meus servos nesses dias. Glória a Jesus. O Senhor mostrou, a bênção está aí. Mas se nós não fizermos nada, a bênção cai do céu, sim ou não? Cai sim, mas você tem que pagar um preço. Ela não cai do céu, entre aspas, né? Se você cruzar os braços, não. Mas se você pagar um preço, ser fiel, ser obediente, atender as orientações, o Senhor faz cumprir a sua promessa. Então o que o Senhor quer é isso, é envolvimento dos pais, das professoras. Não deixe esse ônus só para as professoras, não. As professoras fazem um trabalho que nós pais não fazemos. Então, voltando àquele assunto da casa, só um pouquinho, não fale mal da professora com seu filho. Elas pagam preço pelos nossos filhos que nós não pagamos. Então nesse mês o Senhor quer dedicação total dos pais nesse trabalho de evangelização, serenatas, convites, presença no dia do culto, a promoção que vai ter. Esquecemos aqui da promoção, fundamental. A promoção, você não vai na promoção quando seu filho passa de classe, não vai lá, tira foto, registro, etc e tal. Na igreja também promoção, passou de criança para intermediário para adolescente. Seu filho está crescendo espiritualmente, a exemplo do Senhor Jesus, que crescia em graça e em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Valorize o crescimento em graça do seu filho. Passou da fase de criança para intermediário, de intermediário para adolescente. Valorize isso. Vá lá no dia, convida as pessoas para irem também, os seus familiares, para participarem. Muitos deles se convertem naquele culto. Amém? Amém. Pode ir. Amém. A experiência que nós temos tido é que às vezes a criança que vem nesses trabalhos e continua indo na igreja, a família, por consequência, vem junto, porque ela recebe uma bênção, e não quer deixar de vir, e traz os pais, né? E é uma grande bênção. Só mais um minutinho, Alberto, aqui, uma experiência. Há 4 meses atrás nós recuperamos uma família na igreja. Uma família, tinha um filho, o casal estava separado, era da igreja, saíram, me ligou um dia desesperado: pastor, minha vida acabou, estou no psiquiatra, estou no psicólogo, minha vida acabou, fazendo tratamento. O senhor podia dar uma ligadinha para minha esposa? Não, eu vou dar uma ligadinha para ela assim. Ele tem muita confiança na gente, não? Aí liguei. Quando a esposa dele ouviu minha voz, que eu identifiquei, ela desligou o telefone na hora. Aí liguei para ele e falei assim: ó, o negócio não está bom não. Eu liguei para ela, quando ela conheceu minha voz, eu identifiquei, ela desligou o telefone. Eu falei assim: vai lá na igreja então essa semana. Ele foi, nós oramos com ele, o Senhor deu uma bênção, falou com ele. Ele continuou indo sozinho. Na outra semana, a esposa estava com ele, lá na igreja. Não atendeu nem meu telefone. O Senhor restaurou o lar deles. Eles têm uma criança vai ser promovida agora, 11 anos. Fomos fazer uma visita na casa deles. O Senhor falou assim: meus filhos, por amor ao meu servozinho aqui, eu restaurei o vosso lar. Glória a Deus. Eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração dele e restaurei o vosso lar. Está lá agora, graças a Deus, marido, esposa e o filhinho
O menino já está orando na igreja, participou da serenata conosco no mês de outubro, chorou. Ô pai, eu estava com saudade. Glória a Deus. Maravilha. Chorou o menino na serenata. Saudade. Pastor, meu menino está chorando. Coisa maravilhosa, está na família. Por amor à criança. A oração dela. Esse trabalho com as crianças, ele é um trabalho extraordinário, sublime, né, que nós precisamos realmente empenhar, e Deus vai, como a promessa que o Senhor deu nos dons, o Senhor vai dar uma grande bênção. O pastor Toninho falou a respeito da importância do empenho e do envolvimento dos pais. Mas nós temos aqui pastores, diáconos, obreiros, professores. Pastor Zezinho, eu queria que você falasse também sobre a importância da participação da igreja, né? Também nesse envolvimento da evangelização das crianças. Os irmãos vejam bem, qual que é o horário do seminário? 17 horas, seja no sábado ou que seja no domingo. Calor, sol, tudo. A gente for olhar a justificativa, a gente acha para tudo. Mas se fosse alguma coisa na escola, você iria, tranquilamente. Ah, o meu menino vai jogar bola, vai fazer isso, você vai. Ah, não importa se está sol, se está chovendo, seja o que for. Porque para aquilo que é espiritual, nós somos mais frágeis para aceitar as adversidades, para sacrificar aquilo que é espiritual. Não, então o que o Senhor quer nos levar a entender, que nós somos responsáveis pela herança transmitida aos nossos filhos. Estou falando isso para nós, para mim como pastor, os pastores aqui, os diáconos, os obreiros, né, os pais. Então, não importa o horário, é um horário que precisa ser feito, que é a orientação do presbitério para fazer até antes do culto, fora do horário. Então, é importante a igreja estar presente, né? Aí você vai estar presente. Esforça para ir. O pastor citou aqui Moisés. Quando a mãe de Moisés colocou ele no cesto, fala assim, ó, e a Bíblia fala assim, ó, e a sua irmã ficava de longe. Tem algumas crianças nossas, a mãe pode até não ir. Eu tenho assim. Aliás, eu sou alvo disso também, né? Uma senhora que me levava da igreja, né? O senhor a levou. Levava. Por isso que eu me preocupo com crianças, sabia? Porque eu sei o que foi feito, né? Eu sei o que foi feito. Aprendi a caminhar, aprendi a andar, estou aqui até hoje, graças a Deus. Mas não é isso que eu quero falar, não. Né? Mas é importante a participação. Então, Moisés foi, aí a menina ficou olhando de longe. Então, nós temos crianças que vão sozinhas. Ou às vezes o pai não vai, mas como o pastor Tony falou, não adianta que você pegar um menininho aqui, né? O menininho da Jéssica, cadê a Jéssica? Estava aqui. Vai convidar sua coleguinha lá. Você acha que o pai vai deixar a criancinha com outra criancinha? Não vai. Nós somos responsáveis por isso. Às vezes o pai, às vezes o professor. Eu tenho um menino que chegou na igreja, adolescente, intermediário. Aí os pais não iam, ele ia sozinho. É minha história, tá? Aí nasceu o irmãozinho dele. Forçaram com ele, você vai ter que ir em tal lugar lá, mas é dia da escola bíblica. Não, você vai ter que ir. Se você não for, você não vai mais na igreja. Ficou em casa chorando. Então você não vai. Tá bom. Hoje a mãe está lá na igreja. Glória a Deus. Então assim, é importante nós fazermos esse trabalho. Isso acontece porque as professoras fazem, e é importante assim, a igreja adotar essas crianças também. Adotar para fazer esse trabalho, de forma que a obra venha crescer em função disso. Tem um rapaz que batizou o ano passado, os pais não iam, a avó levava. A avó passava lá na casa, levava para a escola bíblica e ficava. Quando a avó não podia ir, o pai levava. O pai não podia ir, a mãe levava. Então, fazer esse rodízio. Só que o pai falou assim, você só vai batizar quando você tiver 18 anos. O pai falou isso. Deu 18 anos, batizamos o rapaz e a mãe.
Glória a Deus. Então, assim, é um trabalho que dá fruto. E o trabalho que incentiva, e as crianças acabam incentivando os pais que não conhecem o Senhor a estar presente. Aí como que os pais vão estar presentes se nós que somos igreja não estamos? Então é importante o nosso envolvimento nesse trabalho, porque a bênção do Senhor é grande na vida das nossas crianças. Amém. Só completando aqui, que eu achei que o Zezinho ia abordar, e só completando, que é a questão de ensinar os filhos a consultar o Senhor. Consultar o Senhor. Consultar a escola que você vai colocar. Não é isso que nós aprendemos? Sim ou não? Foi assim, não, Expedito, que nós aprendemos? Consultar o Senhor. Vai comprar uma coisa para ela, eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Consulte o Senhor. Ensine o seu filho a consultar. Foi assim que nós aprendemos. A consulta é um sinal de quê? De submissão, de obediência. Quer ver uma coisa simples? Não deixe seu filho dormir sem orar, não. Simples. Começa a ter pesadelo. O pai não está orando, não está ensinando o filho a orar. Quer ver uma coisa mais simples ainda? Ensine o seu filho a glorificar pelo alimento. Simples. Não é o Senhor que deu, o Senhor que está dando. Gera no coração dele um sentimento de gratidão. Quer ver outra coisa mais simples que muitos não estão fazendo? Orar pelo filho quando ele vai para a escola. Pôs na escola, matriculou, está na hora, está correria, chegou da natação, chegou do futebol, não sei o que, pôs, e o filho vai para a escola, não ora por ele. São valores que nós temos que resgatar. Valores. A obra não mudou, não. O mundo mudou. A nuvem negra está aí, mudou para pior, né? Nós já estamos já dentro do abismo já, mas a obra não mudou, não. Glória a Deus. A palavra do Senhor não mudou, não. Então é importante isso, né? Os irmãos viram a experiência da última escola bíblica, da criancinha que pediu o pai e a mãe para vestir uma roupinha especial para ir na escola bíblica? Olha que maravilha. Maravilha. A criança valorizando a escola bíblica, em detrimento às vezes à acessibilidade do adulto. Mas é muito importante isso, né? E aí aqui encerrando, o pastor Alberto vai encerrar depois o seguinte: não desista do seu filho. Não desista. Tá? Não desista do seu filho. Nós até comentamos quinta-feira agora, né? Está com 30 anos, mas é meu menino. Quantos anos que tem? Tem 35 anos, já tem neto, já casou, mas é meu menino, é minha menina. A mãe não fala assim: meu menino, não desista. Não desista dos seus filhos. A promessa do Senhor não cai por terra. A palavra dele não volta vazia. Glória a Jesus. Seja como Ana, que o irmão Zé Carlos fez aqui, colocou de manhã. Seja como Ana, chore aos pés do Senhor. Você pode achar que Deus não está ouvindo, mas está ouvindo sim. Nos silêncios Deus está ouvindo, e a resposta Ele vai dar, porque nosso Deus Ele é fiel. Amém. Glória a Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, o nosso lar está firmado no Senhor. Glória a Deus. E por isso nós temos a segurança e a direção de Deus. Há uma palavra em Isaías 54, verso 13, diz assim, que é uma promessa de Deus para os nossos filhos. Diz assim, olha: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, maravilha. Cantar um louvor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Teu Santo Espírito, dá-nos, Senhor, mais dos tesouros escondidos do teu amor, mais, muito mais tu tens
teu povo te buscar, mas muito mais, tu queres abençoar. Por isso te rogamos, com fé oramos, manifesta a tua graça hoje aqui. Dá-nos porção dobrada do teu Santo Espírito, para que mais, muito mais, possamos te servir, para que mais, muito mais, possamos te servir. Amém. Glória a Jesus. Amém. Um dom a ser transmitido. O Senhor mostrava que em alguns corações aqui havia uma tristeza no processar dessa aula. E o anjo vinha com um aparelho e fazia ali uma espécie de ultrassom nesses corações de alguns pais. E no coração estava cravada uma pergunta: onde eu errei? No processar da aula, este mesmo anjo ele vinha com uma brasa e tocava no coração. Quando tocava nesses corações, a pergunta ela era mudada para uma outra frase: perseverar em oração. Quando saía aquela pergunta, aquela cobrança de onde eu errei, e era escrito aquela frase perseverar em oração, havia mais alegria dentro dos lares. Isso mostrava na visão que ainda este ano 3 filhos que estão distantes do Senhor voltavam para a comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 minuto de oração silenciosa, onde você vai colocar o seu lar, seus filhos, seus netos, seu esposo, sua esposa, diante do Senhor. 1 minuto. Glória a Deus.